Pessoal, hoje vamos falar sobre a Taesa, a queridinha dos dividendos da maioria do pessoal investidor, né? E também uma das maiores companhias do segmento de transmissão da nossa bolsa, né? Mas antes da gente comentar sobre a Taesa, não se esqueça, aquele jabá gratuito, não se esqueça de curtir o canal, de seguir e de comentar os vídeos que vocês desejam ver por aqui. Isso ajuda bastante aqui na produção de conteúdo. Bom, a Taesa ela é uma das que mais pagam dividendos nos últimos 10 anos e ela tem dado muito retorno para o seu acionista de longo prazo. A gente pode ver que comparado com o Ibovespa, comparado com o CDI, comparado com o IPCA, ela ganhou de todos, né? Então, o seu acionista de longo prazo está sorrindo à toa, né? Mas o que importa para a gente não é o passado, né? É o futuro. Será que é uma boa hora de entrar? Será que é uma boa hora de manter a Taesa na carteira? Isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu vou dar algumas pinceladas aqui no resultado. Bom, aqui a gente vê que a receita da companhia vem crescendo nos últimos anos, né? Ela chegou num outro nível aqui de receita e lucro líquido também. Ó, você pode ver que a margem é enorme, né? 3,4 bilhões de receita, 1,35 bilhão de lucro líquido, né? Então é uma margem enorme aí que ela tem de lucro. Aqui a gente pode ver a receita líquida regulatória. Para quem não sabe os termos desse segmento de transmissão de energia de modo geral, eu fiz um vídeo. Deixa eu ver esse vídeo bem aqui. Análise setorial energia elétrica. Aqui tem tudo que você precisa saber sobre o setor de uma forma bem resumida. Então, alguns termos como RAP, principalmente no segmento de transmissão, você vai descobrir aqui. Bom, então a RAP dela, né, a receita anual permitida dela estava de 808 em 2009 e chegou a 3,3 em 2023. E na verdade já chegou a 4, a contratada, né, porque tem projetos em construção. Então a gente pode ver um crescimento muito favorável, um crescimento bem robusto e uma margem enorme, uma margem de quase 90%, não é qualquer empresa que tem, né? Não é à toa que chamam esse setor de o filé do segmento de energia elétrica, né? E eu acho que é um filé da bolsa, né? Porque é quase uma renda fixa, né? Os contratos vão sendo reajustados de acordo com a inflação. E não é para menos, né? O pessoal pega no pé por causa da dívida. Como as receitas são bem regulares, é como se você fosse um concurso público, né? É normal um concurseiro, um servidor público ter uma dívida maior, porque ele sabe exatamente quanto que ele vai receber, não tem aquele risco de não receber. Então, do mesmo jeito é aqui na Taesa. Então, ela tem uma dívida alta mesmo. Agora chegou a 10 bilhões, né? Só que assim, tem um limite, né? Ela vai precisar investir agora e provavelmente a, a dívida ainda vai aumentar. O CEO já falou que no final de 2024 ela chegue a um patamar um pouco maior. Quando ele fala assim, um pouco maior, não deu número, acho que chega a 4 vezes como chegou em 2021. Bom, falando um pouco sobre o setor de transmissão, para quem não conhece, a geração é como se fosse a produção, a indústria, né? A transmissão é como se fosse a logística, como se fosse o transporte. Ela transporta para a distribuição. A distribuição faz, enfim, é como se fosse o supermercado, faz a venda para o consumidor final, né? Então, assim, o que você... Para a Taesa está aqui, nesse segmento aqui, né? As receitas são regulatórias, ou seja, ela não tem influência sobre a receita, só uma parte variável, mas ela também tem a receita atrelada a índices deflacionários, né? Ela todo ano é reajustada com a inflação. Então é bem garantida, digamos assim, né? São contratos longos, enfim. Ó, não tem risco de volume, ou seja, diferente de um setor logístico, né, que depende do volume transportado. Pro caso da transmissão, não. Ela é como se fosse um fundo imobiliário. Ela recebe o aluguel só por ter a linha de transmissão passando ali, né? Só ter a energia passando ali. Receitas previsíveis, contratos de 30 anos, regulação estatal, ou seja, é difícil entrar novos concorrentes porque precisa ganhar leilões e é um custo elevadíssimo. Seu Zé da esquina não vai conseguir entrar. Então, assim, tem que ter uma empresa bem estruturada, baixo risco de crédito
Enfim, e tem uma previsão para os próximos anos, né, até 2032, de 158 bilhões de capex, né? Então é um setor que ainda vai ser muito investido aqui pelo governo, pelas concessões, então ainda tem muito a crescer, né? Bom, aqui falando um pouco das concessões da Taesa, né? Ela tem atualmente 43 concessões, presente em 18 estados, tem 5 bases de operação e, como eu falei, né, tem 4,1 bilhão em RAP, que é a receita anual permitida. Margem aqui de 83% e 12 bilhões de valor de mercado. Vê que ela tem algumas linhas aqui em construção, né, que é essas que vão entrar agora, e aí vão acrescentar no portfólio da empresa. Agora, esse aqui é importante você saber, porque às vezes você investe na empresa só olhando os dividendos, mas isso aqui é muito importante para você conhecer o risco do setor de transmissão. Basicamente, existem 3 tipos de contrato. Categoria 1, antes de 99. Esse aqui esquece, a Taesa não tem contrato desse tipo. Categoria 2, que é o contrato entre 99 e novembro de 2006. Esse sim é muito importante. A receita é corrigida pelo IGPM. É importante porque o IGPM deu negativo nesse ciclo agora, 2023-2024. Isso reduziu a receita da empresa. E a RAP é reduzida na metade, no 16º ano de operação. Esse aqui foi um grande risco da Taesa, né, quando essa questão de reduzir a metade, mas ela conseguiu sobreviver. Todas as receitas dela já estão, todos os contratos desse tipo dela já passaram pela metade. Então não teve um grande impacto, né? Ela não tem revisão tarifária e tem 30 anos de prazo de concessão. E esse aqui está o grande perigo. Acabou o prazo, já era. 63% da RAP dela hoje é desse tipo de contrato, né? Então, a maioria. 58% da RAP total, ou seja, que tem projetos em construção que não são desse tipo de contrato. Ela não vai conseguir mais esse contrato, enfim, porque agora todos os contratos são categoria 3, que a RAP é corrigida pelo IPCA em vez de ser IGPM, né? Tem revisões tarifárias, né, no 15º ano e tem 30 anos de prazo de concessão também, né? Mas aqui 37% é RAP operacional, 42% da RAP total. Aí sim, aqui é que é importante, né? A RAP dela, aqui tirado dos relatórios da empresa, né? Ela não vai ter outra redução de 50%. Isso já é bom. Porém, ela não vai ter essa redução. Porém, contudo, todavia, aqui está o grande problema que o mercado bate na Taesa. Ela tem um dos contratos mais curtos, digamos assim, mais próximos do vencimento entre todas as transmissoras. E aí, somando esses 4 contratos aqui que estão vencendo em 2030, já equivalem 30% da RAP atual dela, né? E se você ver, até 2036, praticamente 57% da receita da empresa vai embora, porque os contratos vão vencendo, né? E aí, mais uma vez, ela vai ter que ir arranjando outros contratos para suprir, né, nesse prazo aqui. E assim, não é simplesmente ganhar o leilão de transmissão, ela tem que construir. E leva um tempo de construir, né? Leva de 3 a 5 anos. Então ela tem que se apressar. A boa notícia é essa aqui, né? Ela sabe disso, né? A gestão não está parada. Então ela já tem 420 milhões de RAP adicional, o que já supre uma parte aqui, né, do que ela vai perder. Mas assim, compensação, ela vai ter que investir 3 bilhões, né, nesse novo ciclo. Então ela está investindo bastante exatamente para suprir essa perda que ela vai ter em 2030. E o que significa? Significa que ela vai ter menos dinheiro para dividendos, né? Porque ela vai ter que investir mais. Ou ela distribui menos, ou então ela se divida mais. De forma ou de outra, ela vai acabar impactando o resultado dela, né? O lucro líquido. A gente pode ver que tem projetos assim bem avançados. Esse aqui vai dar 174 milhões de RAP, né? Então assim, as previsões são de março de 2027, março de 2028, mas ela geralmente consegue entregar antes, né? Falando aqui da dívida, né, que o pessoal bate em cima, né? Tu vê que a dívida dela é barata, né? 4,9% real, como a RAP dela geralmente é 10, 12%, então assim,
ela se endivida, né? E com a dívida ela gera um retorno maior do que ela está pagando de custo. Então compensa muito a dívida dela, né? Maioria atrelada ao IPCA. Não seria o ideal, né? Porque hoje a maior parte da receita está atrelada a IGPM. Mas ela não tem mais contrato de GPM, né? Então futuramente esse indexador vai estar bem, como se diz, bem assimilado com o perfil da receita, né? Esse é o que você precisa saber sobre isso. Agora ela tem bastante tempo assim para pagar essa dívida, né? A maior parte está lá para 2029. Bom, e o que isso tem a ver com os dividendos, né? Nesse relatório atual, a Taesa propôs uma nova forma, né, de distribuir uma política de dividendos. Então não é mais sobre o lucro IFRS, né? E IFRS, na verdade, você esquece, porque é um lucro assim de uma prática contábil, só o contador que entende. O lucro líquido regulatório é o que tem mais a proximidade com a geração de caixa da empresa. Então vai ser com base no lucro líquido regulatório, que costuma ser menor, né? Para 2024, a administração disse que só vai distribuir 75% e normalmente ela está distribuindo 100% do lucro. E a partir de 2025 que ela vai distribuir entre 90 a 100% do lucro líquido regulatório. Aí lembrando, né? O lucro líquido IFRS ainda não vai ser abandonado, porque no estatuto prevê que você tem que distribuir no mínimo 50% do lucro líquido. Então, quando esse lucro regulatório assim for muito baixo, mesmo 100% dele, eles têm que distribuir um valor até que dê 50% do IFRS, né? Então eles têm que cumprir esse valor mínimo aqui, né? E claro, isso está gerado, não é garantia, né? Está condicionado à geração de caixa da empresa, situação financeira, a necessidade de alocação de recursos para investimentos. A gente viu aqui que ele vai precisar fazer bastante investimentos. Enfim, então não é uma proposta garantida, né? Mas assim, a Taesa, em questão de dividendos, não tem o que falar. Ela sempre distribuiu de forma recorrente e distribui assim um valor bem adequado para quem gosta de dividendos, né? Aqui o dividendo médio está em 9,9, o atual está em 10, mas chegou em anos aqui a 14%, 15%, justamente pelos ajustes do IGPM, né? Nesses anos aqui, que deu uma estourada. Então ela tem uma média aí de 2,82 a pagar todo ano, né? Então para quem quer uma carteira previsível, a Taesa sempre está nela, né? De previdenciária. A questão é se você aguenta esse risco, né? Esse risco aqui dos vencimentos. Porque não é questão dos contratos, né? É questão que vai chegando perto dos contratos, o valor das cotações vão se reajustando, né? A não ser que ela realmente você confie na gestão que ela vai conseguir novamente suprir esses vencimentos. Bom, sobre a Thaís é isso que eu tenho a falar. Deixa aí nos comentários se você tem alguma sugestão e se você investe na empresa. Até a próxima. Tchau, tchau.